Prezados amigos do blog Digitaleiro, nós vamos conversar com o Carlos Eduardo Stempniewski, que é professor das faculdades Rio Branco, das áreas de Economia e Política. E ele vai nos falar sobre o tema mais importante desse momento do Brasil hoje, que é emprego. As condições de empregabilidade das pessoas e o futuro digital que chega agora e que condiciona o formato do trabalho, o formato dos empregos que serão oferecidos daqui para frente. O Carlos, por favor. As últimas informações do IBGE falam da existência de uma massa de aproximadamente 9 milhões de pessoas que perderam seus empregos nos últimos 24 meses. Dentro das estatísticas, o contingente mais sacrificado neste momento é formado por jovens na faixa de 17 a 24 anos de idade. E depois nós temos uma concentração também muito grande nas pessoas acima de 40 a 45 anos de idade. Isso tudo nos traz uma reflexão muito importante, primeiro no sentido de que a formação dos nossos jovens tem sido de uma forma extremamente deficiente. Nossos jovens têm tido uma preparação muito fraca em português, uma preparação muito fraca na matemática, e isso cria, na verdade, dificuldades muito grandes nos desafios imediatos que eles têm para usar computadores, programas já com certo grau de sofisticação e mesmo atuar em algumas áreas voltadas à robotização na indústria. As pessoas já acima de 45 anos de idade, elas apresentam uma dificuldade grande porque desaprenderam de aprender. Então nós temos de um lado, numa ponta, pessoas com nível de formação básica muito deficiente e no outro lado pessoas que desaprenderam de aprender. Então elas precisam começar a olhar para um mercado que mudou de uma forma fantástica nos últimos 10 anos. As pessoas, de uma certa forma, nos últimos anos, elas começaram a achar que o fato de participar de rede social, o fato de usar o celular como uma forma de comunicação é alguma coisa que dá um diferencial. Na verdade, hoje o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas mexendo diariamente nos seus celulares. Então a coisa mais comum é você encontrar alguém que saiba mexer num celular. A segunda coisa é que as exigências dos empregadores, no momento onde o nível de oferta de candidatos é muito grande, ela aumenta. Em períodos onde o nível de desemprego é muito grande, portanto, reduz a oferta de cargos e aumenta a exigência dos empregadores. Então a gente observa, ao início a gente falava sobre os jovens muito mal educados, né, e os adultos muito acomodados no processo de aprendizagem. Nós tivemos também, nesse meio tempo, através de programas do governo, um programa chamado FIES, que é um processo de educação para todos. E muitas pessoas se inscreveram nesses programas. Esses programas, eles tinham, de uma certa maneira, um pressuposto de que a pessoa ao fazer um curso superior, a pessoa ao fazer um curso técnico, ela automaticamente ganharia um emprego melhor, perfeito? Então ela poderia com isso ter um aumento de renda, com esse aumento de renda pagar aquilo que ela aprendeu. As estatísticas mostram hoje um nível de inadimplência desses programas em torno de 40%. Ao pesquisar, a gente descobriu o quê? Que muitas pessoas acham que o simples fato de você estar matriculado e comparecer à noite numa faculdade, num curso técnico, é suficiente para você aprender coisas. Então aí entra uma constatação de realidade que o aprendizado é individual. O aprendizado exige dedicação. O aprendizado exige concentração. O aprendizado exige que você pratique em casa
e, portanto, sacrifica momentos do seu lazer através da realização de exercícios, através da leitura de livros e de temas que vão fazer com que realmente você aprenda e possa contribuir numa vida empresarial. Então, assim, não é apenas uma questão de empregabilidade direta, mas é uma questão também de formação no seu conjunto. Quer dizer, não basta as pessoas terem aprendido alguma coisa, assim, sintética para passarem num exame, para passarem numa prova, mas a questão de como aplicar isso no dia a dia, como aplicar isso no mundo empresarial, como aplicar isso gerando receita e resultado para as empresas. Porque hoje as empresas, elas querem funcionários que contribuam para a sua operação do dia a dia, né? Se a pessoa ela tem uma limitação, ela pode trabalhar num call center. O call center apresenta telas pré-formatadas, telas onde ela tem um roteiro de perguntas e respostas que ela vai seguir. Então, uma pessoa que vai seguir um roteiro pré-formatado, ela vai ganhar menos do que um gestor que vai administrar pessoas, vai decidir sobre situações, vai fazer contatos com clientes, vai entender a necessidade desses clientes, vai conseguir se comunicar numa língua diferente do português. Ele tem um domínio de espanhol, ele tem um domínio de inglês, né? Então o mercado busca pessoas com diferenciais. Então qual é o seu diferencial hoje? Quando você vai procurar um emprego, quando você vai oferecer o seu currículo, qual é o seu diferencial? Você fez uma escola que todo mundo fez? Você fez uma viagem cultural que todo mundo fez? Enfim, mas o que você aprendeu? Qual é a sua colaboração? Qual é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes, né? O que você agregou de conhecimento ao longo da sua vida? Muito bem, então nós temos aqui um quadro de menos empregos, de maior nível de exigência por parte das empresas e temos uma massa enorme de pessoas procurando se colocar no mercado de trabalho. Em paralelo, nós temos um cenário em que, mesmo o país voltando a crescer, num horizonte que a gente ainda não sabe qual é, mas mesmo voltando a crescer, a tendência é que esse crescimento se dê de forma lenta. Quer dizer, nós não vamos ter saltos de crescimento, até porque não vemos investindo, não temos, nos preparado para uma fase de crescimento acelerada. Ok, qual é a melhor estratégia que um jovem hoje deve adotar para melhorar seu nível de empregabilidade dentro desse cenário que você apresenta? Apenas para reforçar essa análise, no melhor momento da economia brasileira, o número de pessoas desempregadas chegava mais ou menos a 3 milhões de pessoas. Hoje nós estamos com 9, com viés para chegar a 11 milhões de desempregados. Isso quer dizer que os próximos anos vão ter um contingente em torno de, no mínimo, 6 milhões de pessoas procurando um emprego. Portanto, o diferencial para um jovem na faixa de 17, 20 anos de idade, para uma pessoa que já está na sua faixa de 40, 50 anos de idade, aponta muita competitividade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um curso que você goste, frequentar as aulas e aproveitar os últimos momentos que a sua geração está conseguindo ter professores em carne e osso. A educação do futuro, uma educação à distância. A educação do futuro, se sofisticar mais, vai ser um professor virtual, como no filme Guerra nas Estrelas. Quando você estiver em sala de aula, é sempre importante, esqueça o celular, esqueça o seu WhatsApp, esqueça o seu Facebook, porque primeiro eles pouco acrescentam na sua formação profissional, pouco ou quase nada. E segundo, ele é um elemento de distração e você está perdendo a oportunidade naquele momento de conviver com um professor que está nos seus extratores de presença física, de transmissão de conhecimento, de transmissão de experiências de vida e até de aconselhamento em alguns momentos. A segunda coisa, você tem que procurar fazer
as leituras, as lições que lhe passam. Fazer uma leitura, hoje abundantemente disponível através das redes, das internets e das consultas eletrônicas, estudar não é Ctrl+C, Ctrl+V. Estudar implica você ler, implica você anotar manualmente algumas coisas, implica você tentar traduzir a leitura, o entendimento daquilo que você acabou de ler. Então, muitos alunos, a gente observa na prática, né, que eles acham que enganam os professores ao fazer resenhas de Ctrl+C, Ctrl+V, né, quando na verdade estão enganando-se a si próprio. O conhecimento, ele vem de você ler, ele vem de você aprender, ele vem da sua insistência, ele vem da sua dedicação pessoal naquele momento. Inclusive porque, em princípio, quando um professor monta um programa para passar uma matéria, ele vai montar um quebra-cabeças e cada peça desse quebra-cabeças tem uma função ali. Se o aluno deixa de aproveitar algumas dessas peças, ele fica com um quebra-cabeças incompleto. E muitas vezes ele com isso deixa de entender o quadro mais amplo, não é mesmo? Exato. Hoje, quando eu monto, por exemplo, um programa de aula, eu tenho PowerPoint, que é uma visão sintética do tema, alguns vídeos, que é uma forma mais elaborada e visualmente mais fácil de você entrar dentro de certas situações, leituras de livro que não tem outro jeito a não ser ler, por isso mesmo que é uma leitura e raciocínio, né? Procurar tirar as suas próprias conclusões, né? Ninguém manda ler um livro, ninguém manda fazer uma resenha, porque o professor que manda fazer, ele já leu aquilo, ele já sabe, né? Então uma leitura, uma resenha é para você absorver, para você somar alguma coisa ao seu conhecimento, né? E o que a gente observa muitas vezes, né? Alguns alunos, eles perguntam assim: mas vai cair na prova, né? Mas vai valer nota, mas eu preciso entregar isso para valer nota. Então, essa atitude que é muito disseminada no nosso processo de ensino não forma bons profissionais, né? Então, normalmente numa sala a gente observa 10, 15, 20% dos alunos que adotam essa postura de entender o conjunto da coisa, de ler, de raciocinar. Esses vão muito bem na vida. Esses vão ser competidores fortes naquele mercado extremamente competitivo que nós mencionamos há pouco. Então a gente tem hoje uma situação em que, número um, as empresas estão desempregando ou empregando em menor número. A gente tem uma oferta muito alta em todas as áreas praticamente, e portanto as empresas vão exigir muito mais ao fazer a contratação, e isso significa que o jovem precisa se preparar melhor e precisa mudar a sua estratégia de como procurar uma empresa, de como procurar um emprego, de como fazer a sua apresentação pessoal. Então, o aspecto da apresentação do seu currículo. O currículo é um elemento fundamental nesse processo de seleção. Mas não é uma questão só de pôr graficamente o currículo em boa qualidade gráfica, que é importante, porque é a primeira impressão que vai ser absorvida pelo empregador. Mas a questão é que conteúdo está ali. Quer dizer, se o jovem se apresenta apenas com 3 ou 4 linhas, contando apenas um curso, ou contando apenas uma formação, ainda que em nível acadêmico elevado, ele pode ter sido graduado e pós-graduado, mas se ele tem uma coisa muito linear, que mostra que ele não busca novas experiências, que ele não está aberto a novas experiências pessoais, ele de cara está cortando uma porção de opções que ele teria se fizesse um esforço anterior. De modo que, assim, é importante que ele tenha um planejamento de empregabilidade, não é isso? Ele tem que planejar que outros conhecimentos, você falou num aspecto importante, que é o jovem deve procurar uma área da qual ele goste.
Exatamente. Porque nessa área ele vai buscar excelência, ele vai se dedicar, né? Ele vai... Até fazendo uma complementação, né? Como você lembrava muito bem, as empresas hoje, elas focam uma coisa chamada produtividade. A produtividade, gostemos ou não, significa eu ter menos pessoas, perfeito, fazendo mais. Fazendo mais. Ora, se eu tenho menos pessoas fazendo mais, significa que cada pessoa, isoladamente, eu tenho uma expectativa de uma contribuição maior dela. Eu tenho uma expectativa de contribuição de conhecimento maior dela. Eu não quero que ela seja apenas um técnico, ela tem que ser também humanista, ela tem que saber se comunicar, ela tem que saber chefiar equipes. Quer dizer, além daquele conhecimento técnico específico, há uma expectativa de que ela domine outras áreas que não são do conhecimento das exatas, não são daqueles conhecimentos operacionais de uma tarefa, mas da gerência, mais da postura como um profissional. Então, não adianta o jovem fazer um curso técnico e dominar profundamente uma programação, dominar profundamente uma linguagem de computador, né? Ele precisa ter um conhecimento maior para ver como aquela linguagem de computador pode transformar aquele meio onde ele vai estar trabalhando. É essa a contribuição a mais que a empresa está pedindo. Hoje o que a gente observa, principalmente na indústria digital, na área de programação, na área de informática, mas também em todas as outras empresas que têm alto nível tecnológico embarcado, a gente observa o seguinte, que as empresas utilizam equipes e times para abordar determinadas tarefas de desenvolvimento tecnológico, e essa equipe ela vai ter diferentes campos, digamos, de abordagem. No caso da área médica, vai ter um biólogo, vai ter um médico, vai ter um farmacêutico, são equipes multidisciplinares que vão desenvolver um projeto em torno de um novo produto, de um posicionamento de mercado, desenvolvimento de um novo serviço, e cada um desses elementos da equipe vai trazer a sua contribuição e tem que exercer uma liderança naquela área em que ele é o especialista e na qual ele vai contribuir. Antigamente, né, a pessoa dizia assim, não, mas eu sou pago para fazer isso, né? E ele se limitava àquele conhecimento técnico específico para contribuir numa determinada equipe. O emprego do futuro é um emprego onde ele vai muito além daquele conhecimento específico, né? É um emprego onde ele tem que dominar não só o conhecimento, mas as alternativas de tecnologia, a forma de comunicação, os ganhos de excelência e assim sucessivamente. E isso você não consegue. Quando às vezes a gente observa, né, os alunos, ele faz um curso técnico, na matéria técnica ele presta atenção, mas nas humanísticas ele fala, não tem nada a ver com isso. Eu não preciso disso para, por exemplo, consertar um motor. Perfeito? Talvez você não vai precisar para consertar o motor, mas até chegar na fase de consertar o motor, você vai ter que conviver com pessoas, você vai ter que conviver com clientes, né? Então não é por acaso, você pega empresas hoje onde ela treina o funcionário a como ir na casa de um cliente, né? Ele tem que botar um sapato especial para entrar na casa, ele tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, ele tem que ter uma reverência para aquele cliente. Mas eu vim aqui trocar a resistência do chuveiro. Ok, mas até você chegar no chuveiro e na resistência, há uma série de relacionamentos que implica a empatia do cliente em relação à pessoa e da imagem que a empresa está querendo vender naquele momento. Uma conhecida empresa da área de petróleo,
ela partiu para uma terceirização de funções, né? Até que um dia ela descobriu que as pessoas terceirizadas nas suas plataformas eram analfabetas. Ela terceirizou pessoas analfabetas que estavam em plataformas de petróleo. Então elas não sabiam ler as placas: perigo, não fume. Então eles se aventuravam por áreas proibidas, eles fumavam em áreas suscetíveis de explosão por não saber ler. Perfeito? Então, quer dizer, não é, não, eu tenho força, não, eu consigo executar manualmente essa atividade. A complexidade da sociedade, a complexidade dos ambientes exige aquele mais, isso que a gente se referia um pouquinho atrás, né? Falando dessa necessidade, você não pode mais ser analfabeto e trabalhar numa plataforma submarina. E outra coisa, as carreiras hoje, elas são descartáveis. De modo que aquilo que você aprendeu hoje, que você sabe fazer hoje, pode não ser útil daqui a 4, 5, 6 anos, né? A gente sabe que os empregos de 2020, a grande maioria nem foram criados ainda, né? Então, muitas vezes, mesmo um técnico vai precisar se vender 5, 6, 10 vezes ao longo da vida para se manter empregado. Uhum. Porque aquela área em que ele atuava fecha, aquela tecnologia sofre uma mutação, as empresas são hoje compradas e negociadas, vem um novo dono com uma nova visão ou eventualmente incorporando uma outra tecnologia para fazer a mesma coisa. E, de repente, por melhor profissional que uma pessoa seja, por mais empenhado em se manter atualizado tecnicamente, e essa é uma condição sine qua non, ele tem que se empenhar, né, para se manter atualizado, mas não obstante isso, ele a qualquer momento pode ter que buscar um novo emprego. E se ele não souber como se vender, se ele não souber como buscar um novo emprego, ele de repente pode frustrar toda uma carreira porque falta a ele esse conjunto de habilidades vendedoras que ele deveria incorporar no seu trabalho, né? Agora, essas habilidades, na verdade, elas exigem esforço próprio. E às vezes as pessoas estão tão acomodadas no seu status quo atual que elas acham que não tem necessidade de partir para outras áreas. A indústria automobilística tem um cargo muito clássico nessa atividade, que era o ferramenteiro. O ferramenteiro era uma das pessoas mais importantes dentro de uma indústria automobilística, porque ele desenvolveu os moldes dos novos modelos, né? Então, a partir da habilidade de um bom ferramenteiro, a partir da habilidade de um bom torneiro mecânico, né, você criava aquele molde que mais adiante ia replicar portas, capôs, traseiras, para-choques, uma série de coisas. Durante décadas, o ferramenteiro era o cara mais importante, né? Algumas indústrias chegavam a ter o transporte dos funcionários e o transporte dos ferramenteiros. Até um dia que inventaram uma coisa chamada computador e joystick. Esse ferramenteiro foi para a rua e um moleque de 18 anos de idade, bom de joystick, consegue fazer uma função, tocar uma máquina, perfeito, que faz ferramentas perfeitas, muito mais rapidamente do que aquele esforço todo manual. Então muitos ferramenteiros morreram desempregados, com depressão, com vícios de alcoolismo, né? Eles não conseguiram entender o momento histórico da mudança que aquela função, que aquela carreira dele estava passando. E agora a gente poderia perguntar, será que você está hoje exercendo uma atividade que não vai existir mais daqui a 5 anos, a 6 anos? Pois é, nós estamos entrando agora na 4ª Revolução Industrial, né? Esse foi o grande tema de Davos esse ano, e isso significa que nós vamos reciclar toda a nossa economia da mesma forma como nós reciclamos quando surgiu a máquina a vapor, depois surgiu a eletricidade, né? E o que a gente sabe é que no curto prazo
essa quarta revolução industrial, ela nos apresenta uma série de coisas novas em volta, sobretudo, da inteligência artificial. Quer dizer, essa é a principal, digamos, característica dessa quarta revolução industrial. E aí nós temos, por exemplo, coisas como a internet das coisas. Quer dizer, a internet as coisas começam a falar entre si e resolver os problemas, e a gente só fica sabendo no fim do processo. Quer dizer, há um processo de inteligência que está sendo embutida em tudo que a gente faz. Então, aquelas atividades repetitivas, aquelas atividades que, digamos, geraram empregos ao longo da história, já não vão ter mais sentido. Então, se você quer estar empregado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você tem que imaginar que só atividades que têm um componente intelectual importante é que vão ainda existir e que vão ainda ser uma oportunidade. Como fazer para caminhar nessa direção? Há uma questão adicional, que é o seguinte: os cursos que estão aí, os cursos que são vendidos, eles não preparam pessoas para o futuro, porque são cursos montados a partir do passado. Porque muitos dos professores que organizaram esses cursos são professores que muitas vezes ou não trabalham na vida prática, não trabalham em organizações, eles conhecem a teoria, eles conhecem os livros, né? Ou são pessoas que se estabilizaram ao longo da vida. Veja, o lema do Brasil hoje chama-se Pátria Educadora. E nunca se deseducou tanto os nossos jovens como nos últimos 14 anos. E hoje tem dentro do MEC um processo de mudar o formato da educação dos nossos jovens na pré-escola, no nível médio, que não forma o jovem para nada. Quer dizer, vai discutir diversidade sexual, vai discutir relacionamentos, problemas freudianos, etc. E, na verdade, matemática e português não se ensina para essas pessoas, né? E esse mundo da lógica que você acabou de falar é um mundo que ele nasce da matemática. Com certeza. A física quântica é a base do pensamento, já vem desde lá de Einstein, quando Einstein trabalhava esses conceitos, né? O universo, a matéria, Newton, a relatividade, etc. Isso tudo é traduzido em fórmulas. Fórmulas são uma expressão matemática, em última análise. E a gente não privilegia isso aqui no nosso ensino, né? A gente está preocupado com determinadas coisas voltadas para o social, não que o social não seja importante, ele é necessário, mas ele não vai capacitar esse jovem para conviver nessa sociedade em mutação. De modo que temos um grande desafio pela frente, né? O Brasil vai precisar mudar a maneira de fazer as coisas, de pensar as coisas, para ser competitivo nesse mundo que está vindo aí. Nós já estamos avançados no século, quer dizer, já estamos na segunda década do século, e continuamos ainda pensando com a cabeça do século passado. E da parte bem inicial do século passado. De modo que o desafio que nós temos agora, nós vamos ter que passar para a nova geração. E nós vamos ter que pensar em termos de como levar esses jovens a entender que se eles não reconstruírem o país, não reconstruírem as instituições, não reconstruírem a maneira de abordar a vida, a responsabilidade, os valores, vão ter muita dificuldade para conviver num mundo extremamente competitivo que está se criando lá fora. Essa sociedade do futuro, ela no fundo vai ter dois tipos de trabalhadores, né? Os trabalhadores de tarefas minimamente dependentes de conhecimento, com características de repetitividade, com características de ação braçal muito forte, e atividades que vão exigir muito do cérebro, vão exigir muito
de raciocínio, vão exigir muito de uma formação intelectual mais elaborada. Então, isso o pai não consegue passar para o filho, né? A menos que o filho aceite ter uma educação mais elaborada, ter uma educação um pouco mais controlada, né? Com menos passeio, menos balada, menos viagens e muito voltado para o estudo. Estudar é chato. Estudar não é uma coisa tão agradável, né? Priva você de uma série de coisas, né? Deixa você de fora de uma série de situações. Às vezes você não vai assistir o jogo do teu time do coração no fim de semana porque você tem uma prova de matemática, de física, de química no dia seguinte e você tem que estudar, né? E isso sim vai impactar em termos do seu futuro. Então, nessa revolução do futuro, eu vejo que a grande massa ficará nas atividades repetitivas, nas atividades de pouca contribuição conceitual e consequentemente, ganhando o suficiente para sobreviver, né? Um salário médio que vai se achatando cada vez mais ao longo do tempo. E vamos ter uma espécie, vamos dizer assim, de um terço superior de pessoas que vão investir objetivamente na sua educação, né? Aquilo que eu mencionei há pouco, de uma classe normalmente em torno de 20% são aqueles que estão investindo seriamente no seu futuro, seriamente na sua educação. Então esses daí vão estudar, esses daí vão aprender, esses daí vão ter melhorias significativas do ponto de vista patrimonial ao longo da vida e uma satisfação, um sentido de realização de vida, né? E a grande massa vai ficar nessas coisas repetitivas, enfadonhas, frustrado. Então cabe a cada um decidir que caminho que você quer, né? Para onde que você quer ir é um livre-arbítrio. Você pode ir para um lado ou para um outro, né? Um lado vai exigir menos esforço, mas vai lhe dar também menos. O outro lado vai exigir muito de você, vai exigir muita dedicação, mas vai te dar uma contribuição melhor, vai te dar uma qualidade de vida superior. De modo que cabe a cada um fazer as suas escolhas, né? Bom, muito obrigado por sua participação. Espero que a gente tenha conseguido transferir esse sentimento de angústia que a gente tem em relação ao futuro, né? Em relação aos nossos jovens, em relação ao futuro do Brasil, porque todos nós estamos aqui vivendo no mesmo barco, todos nós, né? E a nossa expectativa é que... Sabemos antecipadamente que o futuro não vai ser fácil, né? E não adianta, não dá para botar culpa em A, B, C ou D. Não adianta dizer que a culpa é do governo, que a culpa é do pai, que a culpa é do patrão, que a culpa é de quem. Você tem que tomar uma posição, o que você quer da vida. E para aquilo que você quer da vida, o que você está disposto a fazer. O que você vai abrir mão do seu conforto imediato para ter uma vida melhor, para ter um futuro melhor. E essa é uma decisão pessoal. Se você acertar, parabéns. Se você errar, parabéns. E daí porque também é importante que cada um escolha um campo de atividade que lhe agrade, para que essa opção de dedicar tempo a se preparar e a melhorar seus conhecimentos não seja tão desgastante, tão enfadonho. Né? Ok, muito obrigado. Então, você quer dizer alguma coisa como um encerramento a esses jovens que... Queria dizer que agradeço a atenção de vocês aí ao longo desse nosso pequeno bate-papo. Espero ter passado uma noção bastante pragmática, né? Muito realista da vida. A vida, cada um constrói os seus sonhos. Então, primeiro, para você construir um sonho, você tem que ter um sonho. Qual é o seu sonho? Se você tem um sonho, comece a construir sua vida a partir do teu sonho. Se você não tem sonho, tente construir um sonho, porque vazio de sonhos você não vai a lugar nenhum. Ok. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado a você por sua atenção.